Quantas vezes você já foi usado? Quantas vezes confiou em alguém que depois te apunhalou pelas costas? Quantas promessas foram quebradas? Quantas oportunidades foram roubadas de você por pessoas que não tinham metade do seu talento, mas sabiam jogar o jogo melhor? Se você está sendo honesto consigo mesmo agora, a resposta é dolorosa, porque a verdade é que o mundo devora os ingênuos. E enquanto você acreditava que bastava ser uma boa pessoa, outros estavam estudando exatamente como te manipular, te usar e te descartar. A ingenuidade tem um preço altíssimo, e você já pagou esse preço com sua dor, sua frustração, suas noites em claro se perguntando por que sempre sai perdendo. A resposta não é que você seja fraco ou incapaz. A resposta é que nunca te ensinaram as verdadeiras regras do jogo. Te venderam uma versão romantizada do mundo onde os bons vencem e os maus perdem. Mas a realidade nua e crua é exatamente o oposto. No século XVI, um italiano chamado Nicolau Maquiavel pagou o preço máximo da ingenuidade política. Ele serviu fielmente à República de Florença, acreditando em instituições, leis e lealdade. E quando o regime mudou, ele foi imediatamente descartado, preso, torturado até seus ossos quebrarem, exilado como um criminoso. Mas ao invés de morrer na amargura, Maquiavel transformou seu sofrimento em sabedoria. Ele escreveu O Príncipe, um tratado brutal sobre como o poder realmente funciona. Não como deveria funcionar, não como gostaríamos que funcionasse, mas como realmente funciona quando as máscaras caem e a civilização mostra sua face selvagem. Este livro é tão perigoso, tão revelador, tão devastadoramente honesto que foi condenado pela Igreja e seu autor amaldiçoado por séculos. E hoje você vai descobrir por quê. Inscreva-se neste canal, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você é, porque essa mensagem está alcançando guerreiros de todo o Brasil que decidiram nunca mais pagar o preço da ingenuidade, o fim da inocência e a necessidade do mal. A primeira coisa que você precisa fazer agora é matar a criança ingênua que ainda vive dentro de você. Essa parte da sua mente que ainda acredita em justiça poética, que ainda espera que o universo equilibre as coisas, que ainda acha que se você fizer tudo certo, nada de ruim vai acontecer. Mate essa criança agora, antes que ela mate o seu futuro. Porque a ruína de um homem não começa quando ele perde dinheiro ou poder. A ruína começa quando ele se recusa a ver o mundo como ele realmente é. Nicolau Maquiavel chamou isso de a verdade efetiva das coisas. Não como imaginamos que o mundo deveria ser, mas como ele brutalmente é. E como ele é um lugar onde a maioria dos homens não é boa. Olhe para o lado, olhe para os seus competidores, olhe para aqueles que querem o seu lugar. Eles não estão preocupados com a moralidade, eles estão preocupados com a vitória. E se você insiste em jogar pelas regras da bondade, enquanto eles jogam pelas regras da eficácia, você não será apenas derrotado. Você será destruído, aniquilado, esquecido. Maquiavel escreveu que um homem que quer fazer profissão de bondade em tudo quanto faz, está fadado à ruína entre tantos que não são bons. Entenda a profundidade disso. Não é um convite para você ser um monstro o tempo todo. É um aviso de que a sua bondade é uma arma apontada para a sua própria cabeça se você não souber quando guardá-la no coldre. Você foi treinado para ser dócil. A sociedade, a escola, a religião, todos te treinaram para ser uma ovelha perfeita. Disseram para você dar a outra face. Disseram para você perdoar sempre. Disseram que a humildade é uma virtude. Mas o que eles não te contaram é que essas regras foram criadas pelos lobos para garantir que as ovelhas continuassem fáceis de caçar. Quando você perdoa quem te traiu, sem impor uma consequência, você não está sendo nobre. Você está ensinando ao seu traidor que ele pode te trair de novo sem custo nenhum.
Quando você abaixa a cabeça para evitar conflito, você não está sendo pacífico. Você está treinando o seu agressor a te desrespeitar cada vez mais. A primeira técnica suja e necessária que Maquiavel ensina não é sobre o que você faz com os outros, mas o que você faz com a sua própria mente. É a capacidade de aprender a poder não ser bom. Perceba que eu não disse que você deve ser mau. Eu disse que você deve ter a capacidade, a habilidade, o estômago para não ser bom quando a necessidade exigir. Imagine um governante, ou no seu caso, um líder, um pai de família, um empresário, que seja incapaz de punir, incapaz de demitir, incapaz de cortar relações, incapaz de dizer não. Esse homem não é um santo, ele é um fraco. E a fraqueza no nosso mundo é o cheiro de sangue que atrai os tubarões. Você precisa desenvolver uma ambiguidade moral estratégica. Você precisa ser capaz de olhar nos olhos de quem te ameaça e ter a frieza necessária para destruí-lo, se for preciso, sem que sua consciência te paralise. Pense naquelas pessoas que você admira por serem poderosas e intocáveis. Você acha mesmo que elas chegaram lá pedindo licença? Você acha que elas construíram seus impérios apenas com sorrisos e abraços? Não. Elas chegaram lá porque entenderam que existem momentos para ser humano e momentos para ser uma fera. Maquiavel usa a metáfora do centauro, meio homem e meio animal. Você precisa da parte humana para viver em sociedade, para criar conexões, para ser amado pelos seus, mas você precisa desesperadamente da parte animal para quando a lei dos homens falhar. E ela vai falhar. Quando tentarem te derrubar com mentiras, a sua honestidade humana não vai te salvar. Você vai precisar da astúcia da raposa para identificar a armadilha e da força do leão para estraçalhar quem a armou. Se você for apenas homem, apenas racional e justo, você será devorado pelos animais que te cercam. O grande erro de quem é subestimado é acreditar que se explicar, se justificar ou mostrar suas boas intenções vai mudar a cabeça dos seus inimigos. Não vai. O desprezo que sentem por você não vem do fato de eles não te conhecerem. Vem do fato de eles acharem que você é inofensivo. E a única cura para o desdém é o medo. Maquiavel nos ensina que é muito mais seguro ser temido do que amado, se não puder ser as duas coisas. O amor é mantido por um vínculo de obrigação que, sendo os homens maus como são, é quebrado em qualquer oportunidade de vantagem própria. Mas o medo é mantido pelo pavor da punição que nunca falha. Enquanto você depender do amor, da boa vontade e da gratidão dos outros, você estará construindo seu castelo sobre areia movediça. As pessoas mudam, os interesses mudam. A gratidão evapora assim que o favor é esquecido. Mas o medo de mexer com você, o medo da sua reação, o medo da sua capacidade de retaliação, isso dura, isso impõe respeito. Isso cria uma barreira invisível ao seu redor que diz claramente para o mundo que você não é alguém que pode ser tocado sem consequências graves. Você precisa parar de operar no modo de defesa e começar a operar no modo de conquista. Quem foi subestimado geralmente desenvolve o hábito de se esconder, de tentar não incomodar, de fazer o mínimo para não chamar atenção negativa. Isso é mentalidade de escravo. Para virar o jogo, você precisa aceitar que o conflito é inevitável. A paz que você tanto busca evitando confrontos é uma paz falsa, é a paz dos cemitérios. A vida é guerra, o mercado é guerra, as relações de poder são guerra. Se você não está lutando, você está perdendo. E para lutar, você precisa se despir de qualquer vaidade moral. A vaidade moral é aquele sentimento arrogante de se achar melhor que os outros porque você não faz certas coisas. Ah, eu não manipulo, eu não jogo sujo, eu não minto. Parabéns. Você é moralmente superior e estrategicamente irrelevante. Enquanto você lustra sua auréola, alguém menos capaz, mas mais disposto a sujar as mãos, está ocupando o lugar que deveria ser seu.
A virtude maquiavélica não tem nada a ver com a virtude cristã de ser bonzinho. Virtude é virilidade, é competência, é a energia vital que faz um homem impor sua vontade sobre o destino. O destino, ou a fortuna, é como um rio violento que pode inundar tudo. O homem sem virtude é levado pela correnteza, reclamando da má sorte. O homem com virtude constrói diques, canais e barreiras enquanto o tempo está bom, para que quando a tempestade vier, ele esteja protegido. Você tem sido levado pela correnteza porque tem medo de construir os diques. Tem medo de parecer ambicioso demais, agressivo demais, frio demais. Esqueça o julgamento alheio. O julgamento dos fracos não importa. O que importa é o resultado. Na política e na vida, os fins justificam os meios se, e somente se, os fins forem a manutenção do seu poder e a sua sobrevivência. Não é uma licença para ser cruel por prazer. É uma licença para ser implacável por necessidade. Olhe para a sua vida hoje. Onde você está sendo ingênuo? Onde você está esperando que alguém reconheça seu valor sem que você o imponha? Onde você está tolerando desrespeito na esperança de que a pessoa mude sozinha? Identifique esses pontos. Esses são os buracos no seu casco por onde a água está entrando. A partir de hoje, sua postura muda. Você não vai mais reagir com mágoa ou tristeza. Você vai reagir com cálculo frio. Se alguém te feriu, não chore. Planeje. Se alguém te subestimou, não discuta. Prepare o terreno para provar que eles estavam errados da maneira mais dolorosa possível para eles. A vingança, ou melhor, a justiça feita pelas próprias mãos, não deve ser feita com raiva quente e impulsiva. Isso é coisa de amadores. A resposta deve ser fria, calculada e definitiva. Maquiavel dizia que as injúrias devem ser feitas todas de uma vez, para que ofendam menos, enquanto os benefícios devem ser dados pouco a pouco, para que sejam melhor saboreados. Se você tiver que atacar, que seja um ataque tão devastador que o inimigo não consiga se levantar para revidar. O erro é bater devagar. O erro é ferir levemente. Homens devem ser afagados ou aniquilados, porque se você se vingar de pequenas ofensas, eles ainda terão força para revidar. Mas se a ofensa for grave, eles não poderão. Essa é a essência da primeira lição. O mundo não é um berçário, é uma arena. E você acabou de acordar no meio dela, sem armas, cercado de gladiadores. A primeira arma que eu te entrego hoje é a consciência da maldade. Aceite que ela existe, aceite que ela é necessária. E aceite que, às vezes, para vencer o diabo, você precisa conhecer o inferno melhor do que ele. A sua transformação de vítima para conquistador começa agora, no momento em que você decide que nunca mais será pego de surpresa pela natureza humana. Você vai estudar as sombras, você vai aprender a se mover no escuro. E quando eles menos esperarem, quando acharem que você ainda é aquele ser dócil e previsível, você vai atacar com a precisão de um mestre. A sua inocência morreu hoje. Que descanse em paz. O que nasce no lugar dela é algo muito mais forte, muito mais perigoso e finalmente preparado para vencer. A alquimia do medo e do amor. A pergunta mais perigosa que você pode se fazer ao assumir o comando de qualquer situação não é como faço para gostarem de mim. É o que os impede de me destruir? Maquiavel respondeu a essa questão com uma clareza assustadora. É muito mais seguro ser temido do que amado, se não puder ser as duas coisas. Perceba a palavra seguro. Ele não diz que é mais bonito, mais nobre ou mais agradável. Ele diz que é mais seguro. Por quê? Porque o amor é uma corrente que os homens rompem a qualquer momento que lhes seja conveniente. O amor depende da gratidão, e a gratidão é um fardo que a maioria das pessoas descarta na primeira oportunidade de lucro. Mas o medo
O medo é mantido pelo pavor da punição, que nunca abandona o pensamento dos homens. O medo é a única moeda que não desvaloriza. Você precisa parar de mendigar afeto, mendigar aprovação, mendigar lealdade. Isso é coisa de gente fraca que precisa de validação externa para se sentir viva. O líder maquiavélico não busca ser amado como um pai carinhoso. Ele busca ser respeitado como uma força da natureza. Se o amor vier como consequência do seu sucesso e da segurança que você provê, ótimo. Aceite-o como um bônus, mas jamais, em hipótese alguma, construa sua casa sobre esse alicerce podre, porque no dia em que você precisar que eles sacrifiquem algo por você, o amor evaporará. Mas se eles souberem com absoluta certeza que trair você trará consequências devastadoras, eles pensarão 2, 3, 10 vezes antes de agir contra seus interesses. Mas aqui está o segredo que separa os grandes líderes dos tiranos estúpidos que acabam pendurados em praça pública. Existe uma linha tênue, mas absoluta, entre ser temido e ser odiado. O medo fortalece o seu poder. O ódio o destrói. O ódio é o ácido que corrói qualquer trono, qualquer empresa, qualquer relação. Quando as pessoas te odeiam, elas perdem o medo da morte, perdem o medo da punição e começam a conspirar apenas pelo prazer de ver sua queda. Então, como ser temido sem ser odiado? A resposta de Maquiavel é cirúrgica. Não toque no que é sagrado para os homens. E o que é sagrado para a maioria? O seu patrimônio e as suas mulheres. Traduzindo para o mundo moderno, não mexa no bolso nem na dignidade pessoal de quem está abaixo de você sem um motivo justo e manifesto. Você pode ser rigoroso, pode ser exigente, pode ser implacável com a incompetência. As pessoas respeitam isso. Elas podem até tremer na sua presença, mas no fundo, elas respeitam a força que impõe ordem. O que elas não perdoam é a injustiça arbitrária, o roubo, a humilhação gratuita. Se você precisar punir alguém, que a punição seja baseada em fatos, que seja rápida e que sirva de exemplo. Mas nunca puna por capricho, por sadismo ou para roubar o que é deles. Maquiavel dizia que os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Parece cínico? É. Mas é a verdade. Se você tirar o sustento de alguém injustamente, você criou um inimigo eterno. Se você humilhar alguém publicamente, sem motivo, você plantou a semente de uma vingança que pode demorar anos, mas virá. A crueldade, portanto, deve ser usada como um remédio amargo, em dose única e maciça, não em doses homeopáticas diárias. Se você tiver que demitir, demita de uma vez. Se tiver que cortar relações, corte de uma vez. A pior crueldade é aquela que se arrasta, aquela que sangra a vítima dia após dia. Isso gera ressentimento, gera ódio, gera conspiração. A crueldade bem empregada, se é que se pode falar bem do mal, é aquela que é feita de uma só vez pela necessidade de segurança e depois não se insiste nela. Pelo contrário, converte-se no maior benefício possível para os súditos. Depois da tempestade, você deve ser a fonte da calmaria. Depois do castigo, você deve ser a fonte da recompensa. É assim que se manipula a mente humana, pelo contraste. O alívio que vem depois do medo gera uma forma distorcida, mas poderosa de gratidão. Olhe para os chefes que tentam ser amigos dos funcionários. Eles evitam conflitos, toleram erros, riem de piadas sem graça. E o que acontece? No primeiro momento de crise, são desrespeitados. Ninguém tem medo de decepcioná-los porque sabem que não haverá consequências. Agora olhe para os líderes que estabelecem um padrão altíssimo e deixam claro que quem não acompanhar será deixado para trás. Eles não são legais, eles não são amiguinhos, mas quando eles elogiam, o elogio vale ouro. Quando eles entram na sala, o ambiente muda, o silêncio se instala. Isso é poder, isso é o temor reverencial.
Você não precisa ser um monstro gritando pelos corredores. Pelo contrário, o verdadeiro poder é silencioso. É o olhar que diz: eu sei o que você fez. É a calma de quem tem a faca e o queijo na mão e não precisa fazer escândalo para usar nenhum dos dois. E lembre-se sempre, os homens ofendem mais a quem amam do que a quem temem, porque o amor é visto como um direito, algo garantido. Já o medo é um lembrete constante de que a sua posição, o seu emprego, o seu status dependem da aprovação do líder. Não tenha medo de impor limites, não tenha medo de dizer não, não tenha medo de deixar claro que a porta da rua é a serventia da casa para quem não está alinhado com seus objetivos. Ao fazer isso, você não está sendo mau, você está protegendo o seu reino. Você está garantindo que a estrutura que sustenta a todos não desmorone por causa da fraqueza de alguns. Seja, portanto, como um médico cirurgião. Ele corta, ele sangra, ele causa dor. Mas ele faz isso para salvar o corpo, não para matá-lo. A sua crueldade deve ser sempre, sempre funcional, nunca emocional. Se você age com raiva, você já perdeu. A raiva é um sinal de que você foi afetado, de que o inimigo entrou na sua cabeça. A punição deve ser fria, impessoal, quase burocrática. Você quebrou a regra X, a consequência é Y. Ponto. Sem drama, sem gritos, sem lição de moral, apenas a aplicação implacável da lei que você mesmo criou. Isso gera um respeito aterrorizante, porque mostra que você não é um homem dominado por paixões, mas uma força inabalável de ordem. Conquiste o temor, evite o ódio e deixe o amor para os poetas e para os tolos, que acreditam que o mundo se move por abraços. O mundo se move por interesses e é mantido no lugar, pelo medo das consequências. Domine essa balança e ninguém, absolutamente ninguém, ousará te subestimar novamente. A máscara do poder e a arte da dissimulação. Se existe uma mentira que a sociedade moderna repete exaustivamente para garantir o seu fracasso, é a ideia de que você deve ser autêntico o tempo todo. Dizem para você ser transparente. Dizem para você ser um livro aberto. Dizem que a verdade liberta. Eu estou aqui para te dizer que, no jogo do poder, a transparência absoluta é um suicídio estratégico. A autenticidade sem filtro é a característica das crianças e dos tolos. O homem que deseja comandar, que deseja ascender, que deseja ser invencível, precisa dominar a arte suprema da aparência. Nicolau Maquiavel, com sua frieza cirúrgica, nos entregou a chave mestra da dominação social e política quando escreveu que todos veem o que você parece ser, mas poucos sentem o que você realmente é. E esses poucos, esses raros indivíduos que conseguem enxergar através da sua máscara, jamais ousarão se opor à opinião da multidão que tem a majestade do Estado ou do poder a defendê-la. Entenda a profundidade abissal desse ensinamento. O mundo não julga pelo que está dentro do seu coração ou da sua mente. O mundo julga pelos olhos. O mundo julga pela superfície. A grande massa humana é incapaz de tocar a realidade das coisas. Ela se contenta e muitas vezes prefere a ilusão bem construída. Se você gasta a sua energia vital tentando purificar a sua alma, tentando ser verdadeiramente virtuoso em cada pensamento, você está lutando uma batalha interna que ninguém verá. Mas se você gasta a sua energia construindo uma reputação inabalável, moldando a forma como os outros te percebem, criando uma aura de competência, força e santidade, então você terá o mundo aos seus pés. Não estou dizendo que você não deva ter virtudes. Estou dizendo que parecer tê-las é infinitamente mais útil para a conquista do poder do que tê-las de fato e não saber demonstrá-las. O príncipe, ou seja, você que busca a soberania sobre a sua própria vida e sobre os seus inimigos,
precisa ser um grande simulador e dissimulador. Dissimular é a arte de esconder o que se é. Simular é a arte de fingir o que não se é. Você precisa ser mestre em ambas. Haverá momentos em que você estará fraco, vulnerável, sangrando por dentro. Se você for autêntico e mostrar essa fraqueza, seus inimigos sentirão o cheiro de sangue e atacarão sem piedade. Nesse momento, você precisa simular força, precisa estufar o peito, falar grosso, olhar nos olhos e fazer com que o predador acredite que você é uma ameaça mortal, mesmo que você esteja por um fio. Por outro lado, haverá momentos em que você estará forte, pronto para o ataque, com a faca afiada. Se você mostrar essa força prematuramente, o inimigo fugirá ou se preparará. Nesse momento, você precisa dissimular. Precisa parecer inofensivo, distraído, até mesmo tolo, para que a presa baixe a guarda e caminhe voluntariamente para a sua armadilha. Maquiavel utiliza a metáfora mais brilhante da ciência política para ilustrar essa dualidade necessária: a raposa e o leão. O leão é a força bruta. Ele assusta os lobos com seu rugido. Ele destroça com suas garras. Mas o leão é estúpido. Ele cai em armadilhas. Ele não vê os laços escondidos na floresta. A raposa, por sua vez, é fisicamente fraca. Um lobo poderia matá-la facilmente, mas a raposa é astuta. Ela conhece os caminhos ocultos, ela fareja a armadilha a quilômetros de distância, ela sabe enganar. O líder, que é apenas leão, fracassa porque é pego pela astúcia dos conspiradores. O líder, que é apenas raposa, fracassa porque é devorado pela violência dos mais fortes. Você precisa ser os dois. Precisa ter a pele da raposa costurada sobre os músculos do leão. Precisa saber reconhecer os laços e as armadilhas da política corporativa e social. E precisa ter a força para amedrontar aqueles que tentarem te cercar. Muitos caem no erro de achar que a hipocrisia é um defeito. No mundo moral das pessoas comuns, talvez seja. Mas na esfera do poder, a capacidade de adaptar sua natureza às circunstâncias é a maior das virtudes. Maquiavel diz que um governante prudente não pode, e nem deve, guardar a sua palavra quando isso se tornar prejudicial aos seus interesses e quando desapareceram as causas que o levaram a prometer. Isso soa terrível aos ouvidos sensíveis. Eu sei. Mas pense comigo. Se todos os homens fossem bons, este preceito seria mau. Mas como os homens são maus, egoístas e não manteriam a palavra dada a você, se a situação fosse inversa, você também não é obrigado a manter a sua com eles. O jogo é jogado com as regras da realidade, não com as regras da utopia. Quantas vezes você já viu alguém ser honesto demais e perder uma negociação? Quantas vezes viu alguém confessar um erro nobremente apenas para ser crucificado pelos colegas que fingiram perfeição? A honestidade suicida não é nobreza, é incompetência estratégica. Você deve ter o ânimo pronto a voltar-se para onde os ventos da sorte e as variações das coisas o impelirem. Isso exige um controle emocional sobre-humano. Exige que você desvincule o seu ego das suas ações. O ator não chora de verdade no palco. Ele executa a técnica do choro para comover a plateia. Você deve ser o ator da sua própria vida. Se a situação exige que você seja religioso, humano, fiel e íntegro, seja-o com toda a convicção do mundo. Pareça ser a encarnação da bondade, mas mantenha a sua mente livre, fria e desapegada, pronta para entrar no mal se a necessidade assim o exigir. É fundamental que da sua boca saiam apenas palavras de paz, fé e honestidade, enquanto o seu cérebro calcula as rotas de fuga e os pontos de pressão dos seus adversários. As pessoas são tão simples e obedecem tanto às necessidades presentes que aquele que engana encontrará sempre quem se deixa enganar. Não subestime a vontade que as pessoas têm de acreditar em mentiras reconfortantes. O seu chefe quer acreditar que tudo está bem.
O seu cônjuge quer acreditar que você é perfeito. O seu cliente quer acreditar que o seu produto é mágico. Se você for o portador da verdade nua, crua e dolorosa, você será odiado. O portador da má notícia é sempre executado. Mas se você souber embalar a realidade, se souber dourar a pílula, se souber apresentar a face que eles desejam ver, você será amado e seguido. A manipulação da percepção é a arma mais silenciosa e letal que existe. Enquanto a espada mata um homem, a palavra bem colocada pode escravizar 1000. Olhe para os grandes ícones da história recente. Olhe para os bilionários, para os políticos de sucesso. Você acha mesmo que a imagem pública que eles vendem corresponde à realidade privada de suas ações? A biografia oficial é sempre uma peça de ficção higienizada. Eles escondem os corpos, escondem as traições, escondem os acordos sujos e apresentam ao mundo apenas o resultado vitorioso. E o mundo aplaude. O mundo aplaude porque o mundo venera o sucesso, não a santidade. Se você vencer, os meios que você utilizou serão julgados como honrosos. O vulgo, a plebe, a massa sempre se deixa levar pelas aparências e pelo resultado das coisas. E no mundo não existe senão o vulgo. Os poucos que não são vulgo, os poucos que têm inteligência crítica, não têm lugar nem voz, quando a maioria grita em uníssono, apoiando a sua imagem construída. Portanto, a partir de hoje, trate a sua imagem como o seu ativo mais valioso. Não saia de casa sem a sua armadura. Não entre em uma reunião sem a sua máscara. Controle cada gesto, controle o tom de voz, controle o que você revela e, principalmente, o que você esconde. O mistério é um componente essencial do poder. Se você fala tudo o que pensa, você se torna previsível. E o que é previsível é facilmente controlado. Seja um enigma. Deixe que eles tentem adivinhar o que você vai fazer. Deixe que eles projetem em você os medos e desejos deles. Quando você fica em silêncio, com um rosto impenetrável, você obriga o outro a falar, a se expor, a entregar as cartas. O silêncio é a máscara do sábio e o escudo do forte. Não tenha medo de ser chamado de falso pelos derrotados. A falsidade estratégica é apenas a inteligência aplicada à sobrevivência social. O camaleão não é falso por mudar de cor. Ele é adaptável. Ele sobrevive onde outros morrem. Seja o camaleão. Se o ambiente é hostil, misture-se. Se o ambiente é favorável, destaque-se. Mas nunca, jamais, deixe que definam quem você é. Você é quem você decide parecer ser naquele momento específico para atingir aquele objetivo específico. A sua identidade não é uma rocha imutável, é argila nas suas mãos. Molde-a. E se alguém te acusar de ter duas caras, aceite o elogio. Ter uma só cara é perigoso demais num mundo onde todos usam máscaras, mas apenas os tolos acreditam que elas são rostos de verdade. A guerra preventiva e a eliminação cirúrgica de rivais. O maior erro estratégico que um homem pode cometer não é perder uma batalha, mas acreditar que a paz é o estado natural das coisas. Não é. A paz é apenas um intervalo temporário entre conflitos. Um momento de recarga para a próxima ofensiva. Se você vive a sua vida, gere os seus negócios ou lidera a sua equipe acreditando que todos ao seu redor desejam a harmonia, você já está morto. Você apenas não percebeu ainda. A natureza humana é insaciável. O desejo de ter mais, de ser mais, de dominar mais, está gravado no código genético de cada indivíduo que cruza o seu caminho. E se eles não estão te atacando agora, é apenas porque não se sentem fortes o suficiente ou porque você ainda não representa uma ameaça ou um prêmio valioso. Mas no momento em que você subir, no momento em que você tiver algo que eles desejam, a guerra virá. E Maquiavel nos ensina:
A guerra não se evita, apenas se adia em benefício do inimigo. Entenda essa frase como um mantra de sobrevivência. Quando você percebe um problema surgindo, uma insatisfação na equipe, um concorrente ganhando espaço, um amigo fazendo comentários passivo-agressivos, o seu instinto covarde diz: espere, vai passar, não vamos criar caso. Isso não é prudência. Isso é suicídio em câmera lenta. Enquanto você espera, o câncer se espalha. Enquanto você hesita, o inimigo se fortalece, reúne aliados, estuda as suas fraquezas. A doença política, assim como a doença física, é fácil de curar no início, mas difícil de diagnosticar. Com o tempo, torna-se fácil de diagnosticar, mas impossível de curar. A verdadeira sabedoria está em ver a tempestade, quando ela ainda é apenas uma nuvem no horizonte, e agir antes que a primeira gota caia. Isso nos leva ao conceito brutal, porém necessário, da eliminação de rivais. Quando Maquiavel aconselha o príncipe a extinguir a linhagem dos antigos governantes ao conquistar um novo estado, ele não está apenas falando de sangue. Ele está falando de memória, de lealdade e de esperança. Trazendo para a sua realidade, quando você assume uma posição de liderança, ou quando você decide mudar de vida e subir de nível, você não pode carregar consigo os vestígios da velha ordem que podem te sabotar. Sabe aquele funcionário que era leal ao chefe anterior e te olha torto? Ele é um perigo. Sabe aquele amigo do passado que conhecia a sua versão fracassada e insiste em te lembrar dela na frente dos outros? Ele é uma âncora. Você precisa cortar esses laços com uma frieza cirúrgica. Não tente converter quem já decidiu ser seu inimigo velado. Elimine a influência dele sobre você e sobre o seu ambiente. A eliminação moderna não é física, é social e profissional. É isolar o elemento tóxico, é tirar o oxigênio da influência dele, é demitir, afastar, bloquear. E aqui entra a regra de ouro da crueldade maquiavélica. Se você tiver que ferir alguém, faça-o de forma tão grave e definitiva que ele não tenha poder para se vingar. O erro dos fracos é bater devagar, é dar uma advertência, é ferir o orgulho do inimigo sem tirar o poder dele. Isso é estúpido. Um inimigo ofendido e ainda poderoso é a criatura mais perigosa da terra. Ele vai dedicar a vida a te destruir. Portanto, se a guerra for declarada, ela deve ser total. Se você for atacar, destrua a reputação, a credibilidade e a capacidade de ação do seu rival de uma só vez. Homens devem ser mimados ou aniquilados, pois se vingam das pequenas ofensas, das graves não podem. Mas como fazer isso sem parecer um tirano sanguinário? Usando a arma dos outros. Sempre que possível, terceirize a execução do trabalho sujo. Se alguém precisa ser demitido, que seja pelo RH ou por um gerente intermediário. Se uma medida impopular precisa ser tomada, crie uma comissão para decidir. O príncipe deve tomar para si a autoria de todas as benesses e deixar para os outros a autoria das coisas odiosas. Assim, você mantém a sua imagem limpa, preserva o amor ou a neutralidade da maioria, enquanto o trabalho necessário de limpeza é feito. Isso não é covardia, é inteligência política. O poder precisa de um para-raios para desviar o ódio da multidão. Outro ponto crucial na guerra preventiva é o enfraquecimento dos poderosos. Em qualquer grupo, sempre haverá aqueles que se destacam, que acumulam influência e que, eventualmente, vão querer o seu lugar. Maquiavel chama isso de grandi, os grandes. O povo quer apenas não ser oprimido, os grandes querem oprimir. O seu perigo real nunca vem da massa, vem da elite que te cerca. A sua estratégia deve ser a de manter os grandes divididos e inseguros, enquanto você se apoia na massa. Seja o protetor dos pequenos contra a ambição dos grandes. Isso te dá uma base de apoio gigantesca e inabalável. Se os seus funcionários te amam, o seu gerente ambicioso não consegue te derrubar. Se a opinião pública está com você,
Os seus críticos de elite falam sozinhos. A antecipação também exige uma rede de inteligência. Você não pode prevenir o que você não sabe. O líder isolado em sua sala, cercado de bajuladores, é o último a saber que o golpe está sendo armado. Você precisa ter olhos e ouvidos em todos os lugares. Precisa de pessoas que te contem a verdade suja, não o que você quer ouvir. Crie canais informais de comunicação. Saiba o que estão falando na rádio peão, no cafezinho, nos grupos de WhatsApp. A informação é a munição da guerra preventiva. Se você souber que um concorrente está lançando um produto, lance o seu antes ou destrua a credibilidade do dele antes que chegue ao mercado. Se souber que alguém vai falar mal de você, exponha um podre dele antes, tirando a autoridade moral do ataque. Não tenha medo de ser agressivo quando a situação exigir. A passividade é frequentemente confundida com virtude, mas na selva do poder, ela é apenas um convite ao jantar. E você é o prato principal. Aquele que age primeiro dita as regras do jogo. Aquele que reage está sempre um passo atrás, dançando conforme a música do adversário. Tome a iniciativa, surpreenda, faça o impensável. Quando todos esperarem que você recue, avance. Quando esperarem que você grite, silencie. A imprevisibilidade estratégica é uma forma de guerra psicológica que deixa seus inimigos paralisados, sem saber de onde virá o próximo golpe. Lembre-se, o objetivo final não é a guerra pela guerra, é a paz e a segurança do seu domínio. Mas essa paz só é real quando é garantida pela sua capacidade inquestionável de destruir quem a ameaçar. Um príncipe desarmado, física ou mentalmente, é um profeta desprezado. Mantenha a sua espada afiada, mantenha os seus olhos abertos e quando vir a erva daninha crescendo no seu jardim, não espere ela virar uma árvore. Arranque-a pela raiz hoje, agora, sem culpa e sem hesitação. Porque o jardim do poder só floresce quando é limpo constantemente pela mão firme do jardineiro que não tem medo de usar a tesoura. A gestão de aliados e o perigo dos mercenários. Nenhum príncipe, por mais poderoso que seja, vence sozinho. Mas muitos, a grande maioria na verdade, caem não pela força dos inimigos, mas pela escolha dos aliados. Maquiavel dedica capítulos inteiros e sangrentos para alertar sobre o perigo mortal de confiar nas pessoas erradas. E no seu caso, na sua vida, nos seus negócios, essa é a armadilha mais comum. Você busca ajuda, você busca sócios, você contrata especialistas. E sem perceber, você está colocando a corda no próprio pescoço. Por quê? Porque você ignora a distinção fundamental entre aliados leais e mercenários. O mercenário é aquele que luta por dinheiro, não pela causa. Ele está ao seu lado enquanto o pagamento é bom e o risco é baixo. No primeiro sinal de tempestade, ele foge. Pior, se o inimigo pagar mais, ele te traz sem piscar. No mundo corporativo, mercenários são aqueles funcionários ou parceiros que não vestem a camisa, que estão ali apenas pelo cheque no final do mês. Eles são úteis, sim, para tarefas específicas e controladas, mas jamais, em hipótese alguma, você deve construir a base do seu poder sobre eles. Se a sua segurança depende de gente que pode ser comprada, você não tem segurança nenhuma. Você tem apenas um leilão esperando para acontecer. Ainda mais perigosas são as tropas auxiliares. Na política renascentista, isso significava pedir ajuda ao exército de um vizinho poderoso para vencer uma guerra. Maquiavel diz que essa é a decisão mais estúpida que um governante pode tomar. Analise a lógica. Se o exército auxiliar perder, você perdeu junto. Se ele vencer, você se torna prisioneiro dele. Você convidou uma força maior que a sua para entrar na sua casa. Agora, quem manda na casa? Eles. Trazendo para o hoje. Nunca peça ajuda a alguém mais forte que você para resolver um problema vital, a menos que seja uma questão de vida ou morte absoluta. Porque depois que o problema for resolvido, o ajudante vai cobrar um preço que pode custar a sua autonomia.
Você deve construir as suas próprias armas, as suas próprias forças, a sua própria equipe. Um exército próprio, treinado por você, alimentado por você, que deve tudo a você, é a única garantia real de soberania. A lealdade não é um presente, é uma construção. E ela não se constrói com amor, se constrói com dependência. Maquiavel é brutalmente claro: faça com que as pessoas precisem de você. Se elas puderem prosperar sem você, elas o farão. Se elas puderem viver sem você, elas partirão. A verdadeira lealdade nasce quando o destino do seu aliado está irrevogavelmente ligado ao seu sucesso. Se você cair, ele cai. Se você subir, ele sobe. Crie essa simbiose. Centralize as chaves do reino. Compartilhe os frutos, mas nunca, jamais compartilhe a raiz do poder. A decisão final deve ser sempre sua. Cuidado redobrado com os bajuladores. Eles são a praga de qualquer corte, de qualquer escritório, de qualquer círculo social. Eles dizem o que você quer ouvir. Eles alimentam o seu ego. Eles cegam você para a realidade perigosa que está se formando. Um príncipe prudente deve escolher um grupo muito pequeno de conselheiros sábios e dar a eles, e somente a eles, a liberdade de dizer a verdade crua na sua cara. Mas atenção, apenas quando você perguntar. Não permita que qualquer um venha te dar opiniões construtivas sem ser solicitado. Isso gera ruído e perda de autoridade. Você pergunta, eles respondem a verdade, mesmo que doa. Você decide, e depois que decidir, seja uma rocha. A hesitação depois da decisão é o cheiro de sangue que atrai os tubarões. Outro erro comum dos ingênuos é acreditar na gratidão eterna. Você ajudou alguém quando ele estava na lama. Você deu emprego, deu dinheiro, deu oportunidade. E agora você espera que essa pessoa seja leal para sempre. Errado. Maquiavel observa que os homens tendem a odiar aqueles a quem devem muito, pois a dívida constante fere o orgulho deles. Ver você é lembrar que eles precisaram de caridade. É melhor que eles esperem favores futuros do que agradeçam favores passados. A esperança de ganhar mais é um motivador muito mais poderoso do que a gratidão pelo que já foi ganho. Mantenha a cenoura na frente, mantenha a promessa do futuro viva. O aliado que já está satisfeito é um aliado que parou de lutar por você. Nas alianças entre iguais, seja sempre o parceiro dominante ou, no mínimo, o indispensável. Se você não pode ser o mais forte da mesa, seja aquele sem o qual a mesa não para em pé, e tenha a frieza de romper alianças que se tornaram pesos mortos. Não se amarre a navios que estão afundando por um senso distorcido de honra. A honra do príncipe é manter o seu estado seguro. Se um aliado se tornou um risco, corte a corda. Maquiavel viu muitos estados poderosos serem arrastados para o abismo porque se mantiveram fiéis a aliados decadentes. A política é dinâmica. Os interesses mudam. As alianças devem acompanhar essa mudança. Selecione pessoas que tenham algo a perder. Pessoas desesperadas, aventureiros sem raízes, são voláteis demais. Eles podem apostar tudo porque não têm nada. Prefira aliados que tenham família, patrimônio, reputação a zelar. Essas pessoas são mais previsíveis e controláveis, porque você sabe onde apertar se for necessário. Conheça os pontos de pressão de cada pessoa ao seu redor. O que eles amam, o que eles temem, o que eles desejam em segredo. Esse conhecimento é o painel de controle que você deve operar diariamente para manter a máquina do poder funcionando a seu favor. Lembre-se, na guerra e nos negócios não existem amigos, existem interesses convergentes. Enquanto os interesses estiverem alinhados, a amizade floresce. Quando os interesses divergirem, a amizade evapora. Aceite isso não com amargura, mas com clareza. Isso te impedirá de se sentir traído. Você não é traído quando entende o jogo. Você é apenas surpreendido por uma jogada que não previu.
Pare de esperar lealdade canina de seres humanos que são, por natureza, volúveis e egoístas. Construa sistemas de incentivo e punição que tornem a lealdade a opção mais lucrativa e segura para eles. É assim que se cria um exército fiel. Não com abraços, mas com estratégia. A fortuna e a virtude. Como dominar o caos? Existe uma força no universo que você chama de sorte, de acaso, de destino. Maquiavel a chama de fortuna. E a primeira coisa que você precisa entender é que ela governa metade das nossas ações, mas deixa a outra metade, e apenas a outra metade, para o nosso governo. A maioria dos homens vive como se a fortuna fosse uma deusa benevolente que, se respeitada, trará recompensas. Errado. Para Maquiavel, a fortuna é como um rio violento e devastador. Quando ela se enfurece, inunda as planícies, arranca as árvores, derruba os edifícios, remove a terra de um lugar para depositar em outro. Todos fogem diante do seu ímpeto, todos cedem à sua fúria, sem poder opor-lhe resistência alguma. A imagem é aterrorizante, não é? É exatamente assim que a crise financeira, a doença súbita, a traição inesperada ou a mudança de mercado atingem a vida de quem não está preparado. Eles são arrastados pela correnteza, gritando por justiça, por ajuda, por piedade. Mas a fortuna é surda, ela não se importa com a sua dor. Ela é uma força da natureza, cega e implacável. No entanto, e aqui está o segredo que separa os vencedores das vítimas, o fato de o rio ser violento não significa que os homens, nos tempos de calmaria, não possam construir diques, barragens e canais. Isso é a virtude. Não confunda com virtude cristã, com bondade ou com moralidade. Virtude, no sentido maquiavélico, é virilidade, é competência, é energia vital, é a capacidade de impor a sua vontade sobre o caos. O homem de virtude é aquele que, enquanto o sol brilha e todos estão festejando, está construindo os diques. Ele está economizando dinheiro quando todos gastam. Ele está estudando quando todos dormem. Ele está fortalecendo suas alianças quando a paz reina. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que o inverno vai chegar. Ele sabe que o rio vai subir. E quando a enchente vier, e ela sempre vem, as águas serão canalizadas pelos seus diques e não causarão dano, ou causarão muito menos. Enquanto os outros se afogam, ele navega. Enquanto os outros perdem tudo, ele compra os despojos deles por preços irrisórios. A relação entre virtude e fortuna é uma luta constante. Maquiavel vai além e usa uma metáfora ainda mais brutal. A fortuna é mulher, e para dominá-la é necessário bater nela e contrariá-la. Esqueça o politicamente correto por um segundo e entenda o símbolo. Ele está dizendo que a sorte favorece a audácia, não a cautela. A oportunidade é como uma mulher que se entrega aos jovens, aos impetuosos, aos que têm coragem de agir com ferocidade, e despreza os tímidos, os excessivamente cautelosos, os que pedem licença. Se você quer que a sorte te favoreça, você não pode ficar esperando passivamente. Você tem que ir lá e tomar o que é seu. Você tem que forçar a mão do destino. O homem cauteloso demais, que analisa cada detalhe, que tem medo de errar, que precisa de 100% de certeza para agir, quase sempre fracassa. Porque o tempo da oportunidade passa rápido. A oportunidade, na iconografia antiga, era representada como uma figura careca na nuca e com uma longa franja na frente. Significa que você tem que agarrá-la quando ela vem de frente. Depois que ela passa, não há cabelo onde segurar. Suas mãos escorregam na nuca lisa e ela se vai para sempre. A audácia muitas vezes corrige erros de execução, mas a inércia nunca corrige erros de timing. É melhor fazer e se arrepender, e corrigir no caminho, do que se arrepender de não ter feito. Mas a virtude suprema não é apenas força, é flexibilidade. Maquiavel observou que a qualidade dos tempos muda. Às vezes, o momento exige a impetuosidade de um leão.
Às vezes, exige a paciência de uma raposa. O líder que fracassa é aquele que tem apenas um modo de agir. Pense no Papa Júlio II, um homem impetuoso que venceu tudo em sua época porque os tempos favoreciam a ação rápida. Mas Maquiavel nota: se os tempos tivessem mudado e exigissem cautela, ele teria se arruinado, porque sua natureza não permitia que ele fosse cauteloso. O seu desafio é maior do que o dele. Você precisa ser capaz de mudar a sua natureza conforme o vento da fortuna muda. Se o mercado está agressivo, seja agressivo. Se o mercado está retraído e perigoso, seja conservador. Se o seu inimigo é forte, use a astúcia. Se o seu inimigo é fraco, use a força. A rigidez é a morte. Aquele que diz: eu sou assim, eu não mudo, está assinando a própria sentença de irrelevância. Você não tem que ser nada. Você tem que ser o que a situação exige que você seja para vencer. Essa adaptabilidade camaleônica é a essência da inteligência estratégica. Não confie na sorte. A sorte é a droga dos incompetentes. O homem que subiu na vida apenas porque estava no lugar certo na hora certa, ou porque herdou, ou porque foi favorecido, é um homem com poder instável. Ele não tem raízes. Ao primeiro vento forte da adversidade, ele tomba, porque não sabe como se manter lá. Ele não tem a virtude, a técnica, o músculo desenvolvido pela escalada. Já o homem que subiu pela virtude, que conquistou cada degrau com suor, sangue e inteligência, esse tem raízes profundas. A tempestade pode quebrar alguns galhos, mas não arranca o tronco. Ele sabe cair e levantar. Ele sabe perder e recuperar. Domine o caos. Não tenha medo da turbulência. A maioria das pessoas busca estabilidade a qualquer custo. O príncipe maquiavélico sabe que é na confusão que as hierarquias são reescritas. Quando tudo está calmo e estável, é muito difícil subir, porque as posições de poder estão consolidadas e defendidas. Mas quando o caos se instala, uma crise, uma revolução, uma mudança tecnológica, as cartas são jogadas para o alto. As posições antigas tremem. É nesse momento que o homem preparado, frio e implacável, vê a escada onde os outros veem o abismo. A crise é o habitat natural do predador. Enquanto as ovelhas balem de medo e buscam proteção, o lobo se alimenta. Seja o lobo. Pare de reclamar da economia, da política, da injustiça do mundo. Tudo isso é apenas o cenário, o tabuleiro onde o jogo acontece. O tabuleiro não joga contra você. Ele apenas está lá. Quem joga são as peças. E você pode ser um peão que é sacrificado para proteger o rei, ou pode ser o jogador que move as peças. A diferença está na sua atitude diante da fortuna. Você vai deixá-la te arrastar como um tronco boiando no rio, ou vai construir o barco, içar as velas e usar a força do vento dela para chegar onde você quer? A escolha é sua, mas saiba, a fortuna despreza os covardes e se submete aos audazes. O chamado final e a consagração do príncipe. Chegamos ao fim desta travessia pelo abismo da realidade humana. Se você ouviu cada palavra até aqui e não sentiu um arrepio na espinha, talvez você já esteja morto por dentro. Mas se o seu coração acelerou, se a sua mente começou a conectar os pontos, se você sentiu uma mistura de medo e excitação, então parabéns, você acaba de acordar. A venda caiu dos seus olhos. O mundo lá fora continua exatamente o mesmo. Cruel, injusto, dominado pelos fortes e sofrido pelos fracos. As pessoas continuam as mesmas. Ingratas, volúveis, simuladoras, ansiosas pelo lucro e fugidias do perigo. Mas você agora é diferente. Você agora vê as engrenagens. Você enxerga os fios invisíveis que controlam as marionetes. Você entende por que aquele seu chefe incompetente continua no cargo. Ele sabe ser temido e sabe bajular quem está acima. Você entende por que o político corrupto é reeleito.
Ele sabe parecer virtuoso e sabe comprar a lealdade com favores. Você entende por que você, apesar de todo o seu esforço e talento, continuava patinando. Você estava jogando damas enquanto eles jogavam xadrez com uma faca na mesa. Não é azar, não é perseguição divina, é técnica, é estratégia, é a aplicação fria, racional e implacável das leis do poder que Nicolau Maquiavel codificou com seu próprio sangue e sofrimento há 5 séculos. Agora, diante de você, abrem-se 2 caminhos. E essa é a escolha mais importante que você fará na sua vida. O primeiro caminho é o do esquecimento. Você pode fechar este vídeo, balançar a cabeça, dizer que isso é maldade demais para você e voltar para a sua vida confortável de ilusões. Pode continuar acreditando que o universo vai te recompensar pela sua bondade passiva. Pode continuar sendo a ovelha dócil que espera a benevolência do pastor, sem perceber que o pastor cria as ovelhas apenas para cortar sua lã ou comer sua carne. É uma escolha legítima, é o caminho da maioria, é o caminho da mediocridade, da segurança falsa, da vida morna e sem legado. O segundo caminho é o da ascensão, é o caminho de abraçar a sua verdadeira natureza. De aceitar que dentro de você existe um leão adormecido, capaz de uma força brutal, e uma raposa astuta, capaz de uma inteligência penetrante, esperando apenas para serem libertados. Você pode decidir, aqui e agora, neste exato segundo, que nunca mais será vítima, que nunca mais será subestimado, que nunca mais baixará a cabeça para quem não tem metade da sua capacidade, mas tem o dobro da sua audácia. Você pode começar a aplicar silenciosamente tudo o que aprendeu hoje. A partir de amanhã, você vai observar mais e falar menos. O seu silêncio será a sua primeira arma. Você vai parar de entregar seus planos de bandeja. Você vai começar a calcular antes de reagir emocionalmente. Você vai sorrir para seus inimigos enquanto afia a faca debaixo da mesa. Você vai construir a sua força nas sombras, longe dos holofotes, acumulando recursos, aliados e informações para revelar o seu poder apenas quando a vitória for certa e inevitável. Vão te chamar de frio? Sim. Vão te chamar de calculista? Com certeza. Vão dizer que você mudou, que não é mais o mesmo? Sem dúvida nenhuma. E quando disserem isso, quando te acusarem de ter se tornado arrogante ou distante, sorria internamente. Sorria porque isso é a prova definitiva de que você está vencendo. É o atestado de que você deixou de ser um espectador na plateia da vida, aplaudindo o sucesso alheio, e subiu no palco para ser o protagonista da sua própria tragédia e da sua própria glória. O incômodo deles é o sinal do seu crescimento. A crítica dos fracos é o aplauso que os fortes recebem. Maquiavel escreveu O Príncipe com um objetivo patriótico. Ele queria um líder que tivesse a coragem e a força para unificar a Itália e libertá-la dos bárbaros estrangeiros. Eu te entreguei este conhecimento com um objetivo pessoal: libertar a sua mente da barbárie e da ingenuidade. A sua guerra de libertação começa agora. O campo de batalha é o seu escritório, a sua empresa, a sua família, as suas relações sociais. As armas já estão nas suas mãos. A estratégia já está na sua cabeça. O resultado, a vitória ou a derrota, depende agora única e exclusivamente da sua virtude. Não deixe que este fogo se apague com a rotina da próxima segunda-feira. Alimente-o diariamente. Estude os grandes. Analise os movimentos dos poderosos não com inveja, mas com o olhar clínico de quem quer aprender a técnica. Prepare-se para a guerra em tempos de paz. Seja implacável com os seus objetivos e flexível como a água com os seus métodos. O topo da montanha é um lugar solitário, é verdade. O ar é rarefeito, o vento é frio. Mas a vista lá de cima, a vista é reservada apenas para aqueles poucos que tiveram a coragem de escalar sobre as pedras afiadas da realidade.
enquanto a multidão ficava no vale reclamando da altura. Você não é mais um deles. Você é um de nós. Você é um discípulo da realidade. Se este manifesto despertou o gigante que existe em você, se você sentiu o chamado para a grandeza vibrar nos seus ossos, se você entendeu que o poder não se pede, se toma, então faça o seu primeiro ato público de compromisso agora. Não deixe essa energia se dissipar no vácuo. Inscreva-se neste canal agora mesmo. Torne-se parte desta legião silenciosa que está se levantando e que não aceita mais a mediocridade como destino. Deixe o seu like neste vídeo não como um favor a mim, mas como um sinal para o algoritmo e para o mundo de que você entendeu a mensagem. E nos comentários eu quero ver quem são vocês. Eu quero saber onde estão os generais do futuro. Escreva apenas uma palavra, o nome da sua cidade. Nada mais. Apenas a sua cidade, para que eu saiba onde estão os príncipes e as princesas, os leões e as raposas que vão dominar o futuro deste país. O mundo é dos fortes. O mundo é dos espertos. O mundo é seu. Vá e conquiste.